Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que nos acompanha, que está aí do nosso lado, fica aqui o nosso abraço, né? O nosso agradecimento. Para você que chegou, dê uma olhadinha, curtiu alguma boa história, né? Deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês uma história que está no livro O Cobrador de Impostos 2, né? É uma ótima história, se chama O Sequestro e começa assim. Leandro, agente responsável pela agência da Receita Federal de Frutal, a 200 quilômetros de Uberlândia, havia concluído o curso sobre inteligência artificial e aguardava pelo desdobramento do mesmo, quando recebeu uma caixa grande enviada pela empresa de tecnologia que patrocinara o curso, né? Fica aqui o nosso abraço aqui para o nosso colega Leandro, né? Lá na agência de Frutal. Gente muito boa, né? Bom, pensei que ia ganhar um diploma do curso, né? Aí batendo na porta lá da agência de Frutal. E o Leandro chegou pro cara que bateu na porta e falou assim: pensei que ia ganhar o diploma do curso, né? O cara da entrega riu um risinho. Isso não é tudo, Leandro. Dentro de uns 3 dias, o cara que vai montar o equipamento deve aparecer por aqui. Mas, que equipamento é esse? Né? Calma, meu amigo. Você vai ver. Do jeito que o entregador falou, né? No 3º dia aparece na agência um rapazinho com cara de nerd, né? Nerd, para quem não sabe, é uma pessoa vista como muito estudiosa, obsessiva por assuntos que ninguém se interessa, assim como ficção científica, histórias em quadrinhos, e com falta de habilidade social. Algo assim como aquele rapaz magrelo e cabeludo, de óculos grossos e aparelho nos dentes, rosto cheio de espinhos, sem dinheiro, de que mulher nenhuma quer saber. Então é uma boa definição de nerd, né? Só que o mundo hoje é dos nerds, né? Dos antigos nerds, hoje são donos do mundo, né? Poxa, você parece muito novo para trabalhar numa Big Tech, né? Uma empresa de alta tecnologia. Ah, na verdade, Leandro, eu fiz um curso à distância de montagem de robôs. Mas não se preocupe, pois antes de eu aprender a falar, eu já havia aprendido a hackear, usando um tablet que ganhei dos meus pais, e entrava nas páginas de games e vídeos do meu interesse, cujo acesso não era autorizado. Os meninos de hoje, né? O menino nem tinha aprendido a falar ainda, já estava num tablet hackeando os treinos. Leandro sorriu. Quer saber? Eu acredito em você. O garoto usava fones de ouvido, né? Usava um boné e vestia uma camisa com a estampa do Coragem, o Cão Covarde. Não sei se vocês conhecem o Coragem, o Cão Covarde, era um desenho animado que passava alguns anos atrás. Muito divertido, né? Depois você procure na rede. Bom, ele abriu a caixa e começou a montar o que tinha dentro, né? O que é isso? Ah, isso, Leandro, é uma interface robótica da inteligência artificial geral que está sendo desenvolvido por um grupo de Big Techs. Né? A ideia é que a IA aprenda através da interação com os seres humanos. Sendo assim, eu lhe apresento aquele que será o seu melhor amigo. Dito isso, o técnico ativou o robô. Ele não tem rosto? A superfície que recobre a cabeça dele é espelhada. Quando olho para ele, eu me vejo refletido. É o Leandro falando para o técnico, né? O técnico respondeu a ele: à medida que o robô for conhecendo outras pessoas e assim alimentando seu banco de dados, será capaz de compor um rosto a partir das características dos rostos delas, né? Tipo assim, a boca de alguém, o nariz de outrem, a orelha de um outro, né? Mas vou avisando, se pedir a ele um rosto urgente, ele copiará o seu rosto. E haverá 2 Leandros na agência de Frutal. Portanto, diga a ele para arrumar um rosto, mas dê também um tempo para que ele crie um. Leandro levou a mão ao queixo. E qual é o objetivo do robô? O que ele deve aprender comigo? O técnico riu, né? A ser humano. E olha que o Leandro é um cara super humano, né?
Foi então que Leandro se lembrou de uma conversa que tivera com a Sandra, né, agente da agência de Uberaba, né, durante o curso sobre inteligência artificial. Na conversa, Sandra havia dito a Leandro que havia sonhado com o Vigia e que ele dissera a ela para fazer o curso sobre IA, pois assim estaria salvando o mundo, por criar uma nova linha do tempo em que a humanidade não seria destruída pela IA. Assim como o filme Exterminador do Futuro, protagonizado pelo ator Arnold Schwarzenegger, né, em que a Skynet, a IA que despertou em 29 de agosto de 2024, segundo o filme, decidiu exterminar o homem após tomar consciência que o homem não é um bicho muito legal. Né? Quem é o Vigia? Ah, sim, o Vigia faz parte da raça fictícia criada por Stan Lee e Jack Kirby, da Marvel Comics, né? Histórias em quadrinhos, em 1963, que observa e anota tudo de importante que acontece no universo. Né? É evidente que tanto o Vigia quanto a Skynet foram usados para montar a mensagem que queriam enviar para a Sandra, né? Uma mensagem que chamasse a atenção dentro do universo de preocupações que encheu a cabeça dela. Por isso, deveria ser construída com elementos extravagantes. Quem viu a mensagem? Ah, bom, isso é uma coisa que nem a Sandra sabia. Mas que a mensagem funcionou, com toda certeza funcionou, pois a Sandra não ia participar do curso devido às inúmeras tarefas bem mais importantes que um curso sobre IA, que carecia do seu tempo, né? E ela acabou deixando tudo para depois e se inscreveu no curso, segundo ela, por desencargo de consciência, já que o curso havia sido recomendado pelo próprio Luiz Cláudio, delegado da Receita Federal de Uberlândia, né? Chefe da Sandra e também do Leandro, e não porque acreditasse em sonhos malucos. Então, né, resumindo o drama aqui, a Sandra, chefe da Agência Federal Uberaba, sonhou, né, com o Vigia, né, que chegou para ela e falou, olha, se você tem que fazer o curso sobre IA. Né? Caso contrário, essa IA ela vai existir, né? Daqui a alguns dias, um IA que vai controlar a sociedade, o mundo, né? E por sua falta, Sandra, por falta da sua humanidade, né? Do conhecimento da sua humanidade, né? A IA, se ficar sem esse conhecimento, ela será menos humana e pode virar uma Skynet, né? A Skynet lá do filme Exterminador do Futuro e acabar com a humanidade. Então a humanidade, por tabela, terá sido extinta por sua causa. Aí a Sandra, não, então deixa eu fazer esse curso dessa IA aí, né? Sem saber o que fazer com o robô, né? Voltando ao Leandro, né? Leandro ligou para a Sandra e ela disse a ele que o robô que ela havia recebido era gente boa, que não atrapalhava em nada o andamento do serviço na agência e que toda a ordem que ela dava a ele era obedecida sem resmungos. Sandra também disse que haviam arrumado um nome para o robô. O lá de Uberaba se chamava Zé, e que seria uma boa ideia que ele desse um nome também para o robô de frutal, né? Que o Leandro desse. Né? Leandro pensou um pouco e decidiu nomear o robô com o nome de Silvio. Silvio não disse que se havia gostado do nome, né? Porém, também não disse que não havia gostado, né? E Leandro, razoável como era, disse ao robô que no futuro, se Silvio quisesse trocar de nome, era só falar, né? Assim como em Uberaba, o robô causou estranheza, né? Mas isso não durou muito. Depois de 30 dias, todo mundo da cidade já conhecia o Silvio. Ele trabalhava com a desenvoltura no balcão de atendimento da agência. Foi um dia, Leandro tomou um susto ao se deparar com o Silvio, pois no lugar do rosto espelhado estava o rosto da noiva de Leandro. Tudo bem, Silvio. Eu sei que quis me agradar, mas confesso que não achei legal que você pegasse emprestado o rosto da minha noiva, né? O rosto do Silvio desapareceu imediatamente após a reclamação de Leandro. Não é para você ficar triste, Silvio. Tente outros rostos. Quem sabe algum deles me agrada, né? No dia seguinte, Silvio estava usando a cara do Papa Francisco, e no outro dia, do comunicador Silvio Santos, e no outro, da vilã da novela das 10 horas da Rede Globo. Como gente começou a fazer fila à porta da agência para ver que novo rosto Silvio estava usando, Leandro se viu obrigado a pedir socorro a Sandra.
Sandro orientou Leandro a sugerir ao robô que Silvio criasse um rosto usando partes dos rostos que ele havia experimentado. E Leandro então se lembrou das mesmas instruções dadas pelo rapaz que havia montado Silvio. Silvio finalmente apareceu com uma cara definitiva, resultado da soma dos olhos piedosos do Papa Francisco, do sorriso contagiante do apresentador de televisão Silvio Santos e com as orelhas compridas da vilã da novela das 10. O tempo fez com que o Silvio se tornasse algo parecido com a mascote da agência. E quando o Leandro chegou e não o encontrou, tomou um susto, pois se acostumara a ativá-lo e receber dele um bom dia. Desconsolado, Leandro recordou, enquanto o delegado o interrogava, o dia anterior, quando Silvio atendeu um senhor, dono de um pedaço de terra, que havia recebido uma notificação da fiscalização da Receita Federal. Na notificação, estava escrito que o contribuinte notificado tinha emitido inúmeras notas fiscais referentes às vendas de agroprodutos, mas que não havia recolhido o imposto referente às mesmas. Leandro havia mostrado a Silvio que o importante no bom atendimento era levar o contribuinte a resolver seus problemas e que cada contribuinte devia ser tratado de acordo com seu emocional e que quanto mais sofrido, melhor deveria ser esse tratamento. Silvio não levou muito tempo para entender o que o emocional tinha a ver com o resultado final do atendimento e que a boa vontade, assim como Leandro demonstrava sempre que necessário, era a maior arma do atendente para desarmar o atendido e trazer-lhe alívio. Né? A consternação estava estampada no rosto do contribuinte, que gesticulava muito, demonstrando seu descontrole emocional, e falava alto, como que querendo fazer as dívidas fiscais desaparecerem na base do grito. Depois de ouvir tudo o que o dito cujo tinha para falar, assim como havia aprendido com Leandro, que lhe ensinara que era preciso deixar a xícara esvaziar primeiro, para depois enchê-la outra vez, Silvio analisou o que havia ouvido, acabando por concluir que o pedaço de terra do contribuinte não seria capaz de produzir tudo o que aparecia como vendido nas notas fiscais. E orientou o contribuinte a procurar o agrônomo do sindicato rural e obter dele um laudo técnico que confirmasse esse fato. O contribuinte relaxou uma vez que compreendeu que havia meios para convencer a fiscalização da Receita de que ele havia sido vítima de uma fraude, pois a Receita não estava ali para puni-lo, mas para fazer valer a lei, né? E o laudo, segundo o atendente cibernético, seria suficiente como base para contestar as notas fraudulentas emitidas no nome do contribuinte. Né? Mais tranquilo, o contribuinte sorriu e desejou ao robô que Deus iluminasse os caminhos dele, assim como ele havia iluminado o caminho do contribuinte. Quando Silvio se voltou para Leandro e perguntou ao agente o que significava o desejo do contribuinte, Leandro explicou a Silvio: olha, eu acredito, Silvio, por causa da simples observação, que devemos procurar fazer o bem para que sejamos merecedores do bem que a vida nos faz. E o senhor que você atendeu, pelo visto, também acredita na mesma coisa. Seu empenho em ajudá-lo fez deste lugar um lugar mais humano. Ah, então eu serei recompensado pelo meu ato de humanidade? Aí o Leandro riu, né? Não é melhor viver em um ambiente de paz que um em que reina a guerra? A guerra nos rouba energia, nos enfraquece, acaba com o nosso bom humor, faz com que percamos nosso tempo alimentando a mágoa, enquanto poderíamos estar nos deslumbrando com os pequenos milagres diários. Aí o Silvio, né? Eu cheguei a pensar em pedir ao contribuinte que parasse de gritar comigo, pois não conseguia me comunicar com ele. Mas agora que entendo o que ele me disse quando se foi com um agradecimento, o que é um resultado extremamente positivo para um atendimento, sou obrigado a aceitar a lição da xícara vazia, entre parênteses, tolerância e paciência, né? Então, como é que é a lição, né? O camarada está cheio até a tampa, né? Está nervoso, angustiado. O que o atendente tem que fazer? Deixar que ele esvazie a xícara, né? Desses sentimentos. E quando ele estiver vazio delas, aí sim
o atendente vai poder orientá-lo e encher a xícara com as informações que a pessoa atendida vai precisar para resolver os problemas dela, né? Cheia até a tampa, né? A xícara não vai ter como receber mais nada, né? Então, tentar explicar para a pessoa que está furiosa alguma coisa é perda de tempo, né? Bom, o agente de frutal sentia-se triste, ainda mais pela falta de pistas de para onde haviam levado o pobre robô. Você já avisou a empresa responsável pelo robô? Já sim, delegado. Bom, eles devem ter meio de localizá-lo, né? É o que me disseram. Enquanto Leandro sofria pela falta de Silvio, em algum lugar do universo o robô foi ligado. Diante dele estavam dois homens. Tá vendo, Walter? O robô funciona. Vamos desmontá-lo, cachorro, e vender as peças no mercado negro. Cachorro tentou abrir um sorriso, mas o melhor que ele fez foi disparar a tossir. O bicho está pegando para o seu lado, né, cachorro? O roubo do robô acabou comigo. Tive que fazer coisas que até Deus duvida para passar o pessoal da agência da Receita Federal para trás e poder tirar o robô lá de dentro da agência. E você sabe que meu coração não tá bom, né? Cara, então tá. Voltarei rapidinho com o técnico capaz de fazer o serviço. Vê se não morre antes, tá? E vê também se desliga essa coisa. O cachorro ficou olhando para Walter desaparecer pelo vão aberto. E quando se voltou para Silvio, sentiu o peito arder. Dobrou o corpo sobre si mesmo de dor e começou a gritar por socorro, até que esparramou no chão. Uma mulher entrou num lugar e caminhou até onde o corpo do cachorro se achava tombado. Ela chorava sobre o corpo, acreditando que o cachorro havia batido as botas, quando ouviu uma voz: se a senhora quiser, eu posso ajudá-lo. Ela regalou os olhos para ver o Silvio, né? Meu Deus, você é um robô da Receita Federal. Silvio então se pôs a trabalhar. E depois de apoiar a mão sobre o peito do cachorro e aplicar-lhe um choque, o coração do cachorro voltou a bater para o alívio da mulher infeliz. Quando Walter voltou com o tal técnico, não achou mais o cachorro, a mulher dele ou o robô. Todavia, a polícia esperava por ele. Quando Leandro entrou na agência e viu que Silvio estava de volta ao lugar de onde ele havia sido surrupiado, sentiu uma enorme alegria. Ligou o robô e abriu o seu melhor sorriso. Que bom que voltou, meu amigo. Eu também estou feliz por ter voltado, Leandro. Naquele dia, a cidade inteira fez uma peregrinação até a agência da Receita Federal para dizer ao Silvio o tanto que ele havia feito falta, né? E quando a agência estava para fechar, no final do dia, a esposa do cachorro apareceu no balcão com a caixa. É para você, Silvio, por ter salvo a vida do meu marido. Silvio abriu a caixa debaixo dos olhares de uma pequena multidão e viu que dentro havia uma roupa. Leandro pediu para que ele fosse ao banheiro e vestisse a roupa. E quando Silvio voltou ao atendimento, parecia bem mais humano. Antes de ser colocado no módulo de repouso, Silvio se virou para Leandro e disse: se não tivesse me ensinado que o plantio é livre, mas a colheita obrigatória, teria deixado o meu sequestrador morrer para compensar o mal que ele fez comigo. Mas como aprendi de você que se eu plantasse o bem, colheria o bem, eu o ajudei e ganhei uma roupa por isso. Leandro sorriu. É mais com a roupa, meu amigo. É o reconhecimento que sua atitude é digna de ser celebrada como o melhor que há na humanidade, pois sabemos que quando formos capazes de fazer o bem a quem nos fez mal, teremos chegado lá, né? Então, quando formos capazes de amar a quem nos odeia, né? A quem nos puxou o tapete, né? Teremos alcançado o melhor da humanidade, né? Os olhos piedosos emprestados do Papa se arregalaram. Sei que falta muito para que eu aprenda tudo o que preciso aprender sobre a inteligência humana, mas você me fez sentir bem humano. Outra vez o agente sorriu e depois ligou o módulo de repouso do robô. Desligou as luzes da agência, passou pela porta da trancamba e foi para casa com o coração leve. Que bela história, né? Que história bacana, né? O robozinho estava lá na agência para aprender a ser humano com o Leandro, né? E o Leandro disse para ele: olha, tenha paciência com as pessoas que você atender.
elas chegam aqui nervosas, com algum problema, né? Discutir com elas não vai resolver o problema. Primeiro, ouça o que elas têm a dizer. Depois medite sobre a melhor solução para o problema delas. E quando vê que elas já estão mais tranquilas, aí você conversa. Os bandidos sequestraram o pobre do Silvio, né? E queriam desmontá-lo e vender as partes dele no mercado, né? De robótica, né? Peças de robô assaltado. Né? Mas aí um dos ladrões se sentiu mal, teve um treco. Aí o Silvio, né? Ajudou ele, né? Evitou que ele morresse. E aí a mulher do ladrão chega, vê a situação e no final ela agradece o Silvio, né? Depois que o Silvio é devolvido, ele é achado pela polícia, né? A mulher, com certeza a mulher do ladrão ligou para a polícia, mas também, né, a história fala que o Silvio tinha um sinalizador, né, um GPS. Aí a polícia correu lá, achou ele. E a polícia deve ter levado o ladrão embora, mas mesmo assim a esposa do ladrão reconheceu que se não fosse o Silvio, o ladrão teria morrido. E ela fez uma roupa para o Silvio, né? Engraçado que a história fala que o Leandro pediu para o Silvio ir no banheiro trocar de roupa, né? Que é curioso isso, né? Um robô peladão lá, todo mundo via, não tinha muito problema. Mas o Leandro, na hora que viu que o Silvio ganhou a roupa, pediu para ele trocar de roupa. Por quê? Porque o Leandro viu humanidade no Silvio, né? Ele já viu o Silvio não mais como um robô, mas como uma criatura que estava a caminho de se tornar um ser humano, né? Estava adquirindo humanidade. E aí o Silvio fala com o Leandro: poxa, Leandro, obrigado, você me ensinou que se eu quiser receber o bem, eu devo plantar o bem. Ajudei o cara a ganhar uma roupa. Agora eu estou mais humano. Agora eu sou um robô de roupa. Eu sou um robô a caminho de me tornar uma pessoa, né? A roupa me identifica, né? Demonstra que eu tenho esse desejo, né, de me humanizar, né? Então, quanto mais o bem fizermos, mais humanos nos tornaremos, né? O bem nos aproxima da nossa humanidade, né? Quando está escrito lá, né, faremos o homem a nossa imagem e semelhança, o que é que nós temos de mais semelhante com o nosso Criador? O que é que nós temos de igual com Ele? A bondade, né? Então, quanto mais bem fizermos, mais próximos dele estaremos, né? Bom, espero que você tenha gostado dessa boa história, né? Fica aqui o nosso abraço para o colega Leandro lá de Frutal, né? Fique com Deus. Essa história, viu, Leandro? Está aí no Cobrador de Imposto 2. Depois você dá uma olhadinha. Mandei para você pelo correio. Espero que você tenha recebido o livro, apesar de você não ter me falado nada, né? Fica aqui o nosso abraço para você, né? E para você que nos assiste, fica com Deus. E até a próxima boa história.